Porque eu conheço muitas pessoas bem-sucedidas. Quando eu digo bem-sucedidas, eu digo basicamente em duas esferas. Eu digo na esfera financeira e eu digo na esfera de sucesso empresarial e fama. Não estou entrando no aspecto de sucesso familiar ou outro tipo de sucesso. Só que esse tipo de sucesso e resultado, eles trazem um grande risco. Porque eu já vi gente humilde, leve, boa. De repente essa pessoa teve muito resultado, começou a ter muita fama, começou a ser bajulada por muita gente. De repente ela mudou completamente o comportamento dela, por algum motivo. Então realmente os resultados às vezes impedem com que a gente faça o que a gente fazia lá no começo, né? Então eu queria começar te perguntando, cara, por que isso aqui está sendo um tema que está falando tanto no seu coração ultimamente aí, cara, de Deus? Cara, eu vivo o que eu vivo, de ser, vamos dizer assim, um pregador do evangelho, um evangelista, há basicamente 12 anos. Uhum. Nos últimos 6 foram os anos mais especiais, né? Foram os anos que as coisas ficaram públicas, apareceram para mais pessoas. E quando a gente começou, que foi o canal do YouTube, eu me lembro que nosso crescimento foi muito rápido, assim, foi muito acelerado. Depois ele alcançou um crescimento orgânico que era muito semelhante mês a mês. E agora, nesse último mês, a gente chegou na última esquina para alcançar aqueles 10 milhões de inscritos. E vai chegar agora, chega esse mês. Legal. E aí, cara, quando eu vi esse resultado, eu fiquei pensando o seguinte, cara, agora, vamos dizer assim, que há uma próxima meta para ter um reconhecimento do YouTube, alguma coisa assim significativa, agora é 5 vezes mais, que é 50 milhões. Quer dizer, eu demorei 6 anos para chegar em 10 milhões. Uma conta básica, se fosse 5 ao invés de 6, a gente tá falando de mais 25 anos pela frente para poder chegar crescendo igual nos 50 milhões. E eu entendi algumas coisas. Primeiro, meu objetivo não pode ser isso, porque isso é muito perigoso. E por que é perigoso? Porque se o meu objetivo principal fosse os 10 milhões, então significa que agora eu poderia tirar o pé de tudo, poderia baixar a frequência de tudo aquilo que eu estou fazendo e relaxar. E foi isso que o Senhor me pegou. Se o meu propósito era os 10 milhões, eu alcancei. Mas o meu propósito não é os 10 milhões. O meu propósito são as pessoas que são alcançadas por essa palavra. Então, cara, durante esse mês o Senhor pegou muito comigo. Falou muito sobre futuro, sobre as visões sobre o futuro, mas me fez entender algumas coisas, por exemplo, que esse caminho de muitas coisas dando certo foram tirando de mim hábitos que eram muito poderosos e muito saudáveis. Por exemplo, essa semana agora que passou, eu estava preparando uma mensagem chamada A Oração que Acalma a Alma. Esse é o nome da mensagem. E aí, cara, enquanto eu preparava essa mensagem, que é sobre oração, o Senhor falou no meu coração: aonde é o teu quarto de oração na casa que você mora hoje? E a resposta é: não tem. Só que daí quando eu disse isso, obviamente a gente lembra das coisas, né? Que tinha antes. Quando eu casei com a minha esposa, a gente foi morar numa kitnet. Dessa kitnet a gente foi para um apartamento que era basicamente o tamanho da kitnet, mas a gente falou: o dia que a gente tiver uma casa, a gente vai ter um quarto de oração. Então a gente fez uma casa que é muito menor do que o lugar que nós moramos hoje, e a gente colocou um quarto de oração lá. E a pergunta é: por que agora, na casa que deveria ter mais espaço para ter um quarto de oração maior e melhor, por que agora não tem? E aí, cara, a resposta ela é dolorida, porque ela pega exatamente no ponto aonde a gente esfria. Na época daquela casa, eu precisava muito mais de Deus para as coisas que eu estava fazendo do que basicamente agora, onde as coisas já estão dando muito certo. Então, por exemplo, eu me lembro que quando eu estava construindo essa casa, eu marquei com um tijolo aonde era o quarto de oração, e eu subia lá naquele lugar para orar, e tinha uma vizinha do lado de trás que depois que a casa ficou pronta, ela falou para minha mãe: olha, tô tão feliz de ver essa casa pronta porque eu vi o Dave milhares de vezes orando aí, sabe? E aí, cara, o que o Senhor me fez entender é que aquilo que é maravilhoso na nossa vida, aquilo que nos traz essa tranquilidade, ela também é muito perigosa porque ela rouba a coisa principal da vida com Deus, que é dependência, sabe? Então, cara, eu mandei pra minha esposa: aonde a gente ora na nossa casa hoje? E ela disse: olha, eu oro dentro do closet e tu ora dentro do escritório. Eu falei: por que a gente não tem um quarto? Resumindo, cara,
Eu fiquei a noite toda com aquilo na cabeça, acordei, Deus me deu uma ideia, uma mudança de paradigma que a gente vai fazer dentro da nossa casa. E isso é justamente o texto que eu mandei para você. Volta no início. Lembra das primeiras obras, porque foram as primeiras obras que te trouxeram onde você está. Era aquela essência que fez a semeadura frutificar e você viver o que você vive hoje. Então, se você perde exatamente o que foi a força motriz de te trazer aonde você chegou, significa que você está fadado a perder exatamente tudo o que foi construído. Porque é a essência que nos garante. Então, cara, esse mês foi um mês muito pedagógico de Deus comigo. Por isso que eu falei pra você. Cara, é sobre não perder o coração, não importa a estação da vida que você tá. Trocando em miúdos nunca chamar o extraordinário de comum. Porque aí você começa a ficar perigoso. Quando você começa a achar que tudo é normal e você não vê o todo, você não vê a realidade de todo mundo, aí a gente começa a ficar perigoso, sabe? Você se acostuma com o milagre. E aí você não é mais grato na mesma perspectiva, na mesma proporção. E aí as coisas começam a perder o controle de maneira muito significativa. Cara, você falou sobre dependência, né? E eu tenho visto que uma grande forma de Deus nos fazer sentir um pouco do que Ele sente, talvez seja através da paternidade, da maternidade, da construção da família, né? Então, por exemplo, teve um dia que eu estava fazendo reunião aqui com clientes muito importantes. E aí tinha outras pessoas que chegaram para fazer reunião, que estavam esperando terminar essa, para conversar com eles. E aí, de repente, deu um horário de buscar a Sofia na escola. E aí eu falei, meu Deus, o que eu faço? Cara, eu preciso ir. Prioridade, conversei com eles ali, precisei sair dessa reunião. Coloquei outra pessoa para me ajudar a tocar essa outra reunião. Fui pegar a Sofia na escola, falei, 1h30 para chegar, peguei ela na escola. Primeira coisa que ela fala, cadê minha chupeta e minha naninha? Cadê a mamãe? Falo, meu Deus! E aí, nesse momento, você entende, por exemplo, que você precisa amar sem esperar isso em troca, ou até sabendo que você, muitas vezes, não vai ser correspondido. E Deus deve sentir isso com a gente o tempo todo. Né? Vai lá, Jesus faz tudo por nós, a gente vai, vacila com Ele e Ele continua nos amando. Então eu vejo que a paternidade tem ensinado muito. E aí, quando a gente fala de dependência, eu uso a mesma analogia. Eu sou uma criança, eu dependo do meu pai. Eu dependo, ele me dá a provisão, ele me protege, ele me dá o teto, a comida. Aí eu cresço, começo a ganhar dinheiro, moro sozinho. Eu não sinto mais uma dependência do meu pai nesse momento. Então eu entendo a nossa lógica de que no momento que a gente entende que a gente é maior do que Deus, ou no momento que eu entendo que eu não sou dependente e tudo depende da força do meu braço, eu posso começar a me desviar. Mas genuinamente eu tenho um desafio de me sentir dependente de Deus, né? Mas eu sei que eu preciso. Então, sentir contra o saber. E eu sei que eu preciso. Eu sei, não tenho nenhuma dúvida. Só que, na realidade, tem um momento que eu falo, não, mas eu não preciso. E tem um momento que eu falo, não, eu preciso. Então, assim, a pergunta para você, que você falou sobre dependência com uma das chaves aqui cara, como que eu mantenho a dependência de Deus no meu coração, na minha vontade, na minha emoção, além da razão, da lógica, do saber que eu preciso? Cara, algumas coisas na vida com Deus são exercícios de disciplina. Assim como, por exemplo, ler a Bíblia, orar, são exercícios de disciplina que você precisa resgatar os fundamentos que tornam aquilo necessário. Quando você toma a decisão por Jesus, você confessa algumas coisas. Você confessa que você é falho e pecador, ou seja, que você é imperfeito. Você reconhece que Ele é o Salvador da sua vida, que você precisa de alguém para te resgatar e que o penhor dessa salvação foi o próprio Filho de Deus na cruz do Calvário. Ou seja, no começo você está dizendo de maneira clara para todo mundo, eu dependo dele, certo? Eu dependo dele, se não for ele eu não sou salvo, se não for ele eu não alcanço, se não for ele eu não vou chegar, pronto. Quando a gente começa a caminhar na nossa fé com o Senhor, a gente começa a ter essas maturidades desenvolvidas. Então, a gente pensa sobre assuntos diferentes, a gente começa a olhar o mundo de uma perspectiva mais assertiva, certo? Agora, por que precisamos continuar sendo dependentes se agora a nossa cosmovisão de mundo ela já melhorou? A gente já aprimorou nossa perspectiva. Simplesmente pelo fato de que o que você sabe é limitado ao segundo de agora e nada o que vem pra frente. Então, quando eu digo que eu preciso depender do Senhor, é porque o controle que eu tenho da minha vida acabou de passar, foram segundos atrás. Os que vêm pela frente, eu não tenho controle nenhum. Então, você não sabe
sobre o futuro, você não sabe sobre o que Deus tem efetivamente para você ao longo do prazo. E você só consegue seguir alinhado nesse plano, nesse trilho que é a vontade de Deus, quando você se mantém dependente dele. Então, todos os dias a nossa oração é: Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? Qual é o teu plano? O que eu posso fazer que é algo que contribua para aquilo que o Senhor tem para mim? E a questão disso tudo é: quando nós perdemos a dependência, a gente perde a sensibilidade. Então a gente pensa que a gente tem um controle sobre tudo, que está tudo dando certo, então aparentemente Deus está conosco. E aí é o dia que tudo fica perigoso demais. Porque daí você para de depender de quem sabe exatamente o que você precisa. Então, não é sobre o fato de você, quando analisa de maneira pedagógica, por exemplo, o meu filho, um ainda pede para que eu vá lá no banheiro e ajude ele. O outro já está dizendo para mim que ele não quer mais. Certo? Então, dentro desse limiar de coisas óbvias, a nossa maturidade já nos diz coisas que, por exemplo, olha, isso você precisa e isso você não precisa. Mas quando você olha para o todo, você vai dizer: não, mesmo que eu não precise, é importante ter ele comigo. Mesmo que eu aparentemente saiba o certo a se fazer, é importante ter ele comigo. Por quê? Porque tem coisas que fogem do nosso controle. E que a gente precisa da visão de Deus, por exemplo, junto conosco. Eu estava agora no outro podcast, e uma das coisas que eu vivi com o Senhor foi: eu estava dentro de um lugar para comprar um imóvel que era para a nossa associação. Alguém ligou, disse que ia pagar. Então, cara, isso aí é Deus falando, não parece que é Deus falando? Sim. Pô, eu tô no lugar, o telefone toca, o cara disse que vai pagar. É Deus. Só que quando eu tô descendo, o Senhor fala no meu coração: você não vai me perguntar nada? E aí, cara, eu vou, oro, peço para que o Senhor me responda. Deus não fala nada comigo, eu decido não comprar porque Deus não falou. 8 meses depois, o cara que disse que havia me dado tem todos os bens penhorados pela justiça por conta de problemas com a justiça. Cara, se eu tivesse ido pelo óbvio, pelo prático, eu ia dizer: cara, é Deus no negócio. Por quê? Parece que tá dando tudo certo demais. Só que se eu não perguntasse pro Senhor, eu teria cometido uma decisão muito errada. Teria entrado por uma porta que o Senhor não tinha para mim, mesmo parecendo ser uma porta perfeita. Então, nem sempre o que parece maravilhoso aos nossos olhos é efetivamente o que Deus tem para nós. Provérbios 14:12. Há caminhos que para o homem parecem bons, mas o fim deles é a morte. Ou seja, parecem, mas não são. Cara, olha só. Eu tava pensando aqui em que momentos na minha vida, né, porque para a gente ir traçando esse paralelo entre espiritualidade, Deus, o que a Bíblia diz, algumas aplicações aqui no nosso dia a dia, e eu tava pensando em que momentos da minha história eu perdi a essência e acabei pagando preço por isso, né? E aí eu pensei em alguns aqui, e um deles foi sobre o nosso negócio aqui no Grupo Primo, quando a gente tinha 7 pessoas no negócio. Para dar um contexto, hoje tem mais de 600 pessoas. Quando a gente tinha 7, eu tinha um grau de comprometimento, de zelo, de investimento em horas completamente diferente. Eu trabalhava 14, 15, 16 horas às vezes no dia, às vezes eu não dormia. Eu me esforçava tanto para gravar um vídeo. Eu me doava, me entregava inteiramente. E as pessoas comigo também. E aí, conforme a gente começou a crescer, a gente começou a perder um pouco da nossa essência. A gente abriu mão da nossa essência, de quem a gente era. A gente abriu mão daquilo que estava nos fazendo crescer. A gente começou a se acomodar um pouco em quem a gente estava se tornando. E ao deixar de fazer o que a gente fazia no começo, a gente continuou crescendo. Por quê? Porque a gente estava tendo uma ilusão de que a gente estava crescendo pelo que a gente estava fazendo. Mas na verdade a gente estava crescendo pela colheita do que a gente tinha plantado lá atrás. Chega uma hora que você colheu tudo. E quando você deixa de plantar, já não tem mais o que colher. Então a gente foi de 7 pessoas para 300 pessoas na empresa. E naquele momento a gente viu que a gente tinha cometido uma grande besteira. A gente tinha aberto mão das pessoas, da qualificação das pessoas de uma forma cultural. Então a gente só olhava para quem era bom tecnicamente. Antes a gente não tinha ninguém que era bom tecnicamente no set, mas a gente só tinha gente alinhada culturalmente. Gente que se doava, que dava o sangue, entregava. Depois a gente só tinha gente que era boa tecnicamente e não tinha mais pessoas, ou menos, que se entregavam, que davam a vida pelo negócio, etc. De repente, o que a gente fez? A gente precisou resgatar nossa essência. Aí a gente tirou 100 pessoas da organização, alinhou nossa cultura, resgatou a essência
E aí a gente começou a crescer de novo. Então, a gente cometeu esse erro de essência e a gente pagou o preço por isso. Então, nos negócios, na nossa vida, sempre que a gente deixa de fazer o que nos trouxe até aqui, a gente acaba começando a plantar sementes que vão nos levar para o lugar errado, né? Então, isso aqui foi um dos exemplos. E eu tenho alguns outros para dar ao longo do episódio hoje. Mas, dentro desse tema, Dave, você me falou um versículo chave para você. Você falou de Apocalipse. Né? E Apocalipse é um livro que... Você sabe que eu nunca li? Eu nunca li Apocalipse. Cara, eu tô num projeto de ler a Bíblia inteira, mas de uma forma muito profunda, estudar a Bíblia. Né? E eu já li... Poxa, tem capítulos que eu já li, livros da Bíblia que eu já li, sei lá, 8, 10 vezes, talvez. Né? Ou talvez até muito mais, Provérbios. E outros eu não li ainda. Que é o final da Bíblia, Apocalipse. Eu não cheguei lá ainda. Por mais que eu tenha noção do contexto dela. E assim passou esse versículo específico, né? Está escrito o seguinte, Apocalipse 2:5. Diz, lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Por que isso aqui é um princípio chave para o conceito de hoje? Cara, quando a Bíblia fala lembra de onde você caiu, significa claramente que houve uma queda. E quando ele diz de voltar às primeiras obras, significa que é exatamente aquelas primeiras obras que te mantinham de pé. Por exemplo, você acabou de falar algo muito importante que é sobre a sua empresa, sobre o seu negócio, que quando você parou de fazer o que gerou tudo isso, as coisas se desequilibraram. Mas quando você olha para a Bíblia conta centenas de histórias exatamente iguais. Por exemplo, Davi foi o rei que mais ganhou guerras da história de Israel. Foi um dos reis mais bem-sucedidos de toda a história. Só que teve um período da vida de Davi que Davi pensou, eu não preciso mais ir para a guerra. Porque a gente sempre vence. Numa dessas de Davi não ir para a guerra, a Bíblia diz que ele fica no palácio e foi nesse dia que ele viu Batseba no pátio se banhando. Ou seja, o problema de Davi não começou quando ele viu Batseba e se interessou por ela e depois, né, tiveram toda uma história que gerou um filho, que Urias foi morto por conta disso, que era o marido de Batseba, mas começou quando ele não foi para a guerra. Ou seja, a tradição era os reis sempre vão à guerra. No dia que Davi falou, cara, eu não preciso mais ir porque a guerra está vencida e que ele ficou em casa, começou a maior crise da história de Davi. Ou seja, a queda ela é justamente pela falta de observância dos princípios que te levaram para aquele lugar. Então hoje, o que eu sou fazendo, o que faço, foi construído debaixo de muita oração, de muita vida com Deus, de muito tempo dedicado a Ele. Ou seja, justamente o que me trouxe esse lugar, hoje é exatamente o que o lugar está roubando de mim. Então eu preciso parar e analisar os pontos fracos. Entende? Então, é muito simples as coisas da vida. Pô, o que eu fazia no começo que me deixava tão sintonizado com aquilo que é o meu chamado? Quais eram essas obras? Porque a Bíblia, quando fala da igreja de Éfeso, que é esse livro que você leu, que é o capítulo que você leu, a Bíblia não fala os pontos só pelos pontos negativos. A Bíblia fala que essa igreja tinha muitas qualidades. E que as qualidades eram boas, eles eram persistentes na fé, eles eram organizados no que faziam. Ou seja, existem as qualidades. Só que, mesmo tendo muita qualidade, mesmo dando coisa muito certo, o principal eles haviam perdido. Sim. Entende? Então, a Apocalipse tem 7 igrejas que recebem cartas. Dessas 7, a que mais conecta com o que a gente está falando hoje é a igreja de Éfeso. Só que veja, se você entende que o Senhor semeia dentro de você uma essência que te resguarda para o futuro, então a nossa missão não é sobre o crescimento que a gente projeta, mas é sobre crescer sem perder a essência que nos trouxe para esse lugar. A maior tristeza da vida de alguém é quando ela perde a essência. Você era reconhecido por uma realidade. As pessoas te reconheciam por aquilo. Se as pessoas não te reconhecem mais por aquilo, das duas uma. Ou talvez não era a essência que Deus tinha para você, ou talvez você perdeu a essência por escolhas erradas. Deixa eu lhe perguntar, você acha que perder a essência é algo recuperável ou irreversível? A segunda palavra é recuperável. Porque a Bíblia diz que para recuperar é voltar às primeiras obras. Ou seja, fazer o que eu fazia no início. Quando não tinha ninguém vendo, quando não tinha um público tão grande, sabe? Quando o meu nome não era tão conhecido, quando eu não era tão relevante. O que eu fazia nessa época? Qual que eram os meus motivos? Qual que eram as minhas razões? Então, é um resgate que você faz através do Espírito Santo. Porque tem coisas que você não sabe que está errado.
Que você não consegue ver o erro. Mas quando o Espírito Santo vem até você, a Bíblia diz que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então você recupera. Então, essa semana que eu falei sobre a questão da oração, dessa forma que o Senhor trabalhou comigo, não era Deus me humilhando, não era Deus me colocando para baixo, era o Senhor me lembrando da onde Ele me tirou e o que me trouxe até aqui. Então é só voltar.